Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber aqui o nosso primeiro convidado de hoje. Vamos falar de política, tratar do tema que é hoje a principal discussão na Câmara e no Congresso, a reforma política. Daqui a pouco eu vou conversar com o senador Jorge Viana, vice-presidente do Senado, que está presidindo a comissão especial do Senado que vai tratar desse assunto. Deixa eu só dar um recado aqui para você que vai viajar para Cruzeiro do Sul. Olha, você vai a passeio, a trabalho. O Viale Hotel é o lugar certo para você se hospedar, porque oferece conforto, segurança, fica bem localizado e a diária não pesa no seu bolso. Dá uma olhada aí na infraestrutura do Viale Hotel. Você está procurando conforto e qualidade? Venha para o Viale Hotel. Suítes casal, duplo, triplo e individual, com ar-condicionado, TV a cabo, frigobar, telefonia direta, internet e estacionamento próprio. Café da manhã com o melhor da cozinha nacional e regional. Aproveite o melhor da vida no Viale Hotel, em Cruzeiro do Sul. Viale Hotel, na Avenida Boulevard Taumaturgo 671, no centro. No Viale Hotel, você é bem recebido, bem tratado, se sente em casa. A sua estadia vai ser muito melhor no Viale Hotel. Faça já a sua reserva. Ligue 3322-4810. E agora eu chamo aqui o senador Jorge Viana, vice-presidente do Senado. Por favor, senador. E aí, Rogério? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, senador? Seja bem-vindo. Estou numa maratona aí de reuniões, entrevistas e conversas. Pois é. Agora eu estou numa missão espinhosa, mas assim, ao contrário. É uma bela oportunidade de colaborar com o país, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu tenho acompanhado a sua agenda. O senhor, nessa semana, já se reuniu com representantes de várias instituições para tratar desse tema tão caro à sociedade brasileira, que é a reforma política. Já foi votado na Câmara. Inclusive, o senhor fez... Está sendo, né? Está sendo, A Câmara né? votou o primeiro turno, estão votando o Mas segundo agora. o senhor fez críticas a alguns pontos e agora chegou a oportunidade do Senado também se manifestar. E o senhor, como presidente, como é que está articulando essa reforma? Olha, eu estava sendo muito crítico, porque eu já estava perdendo a esperança de fazermos algo. Mas eu confesso, com todo respeito, eu confesso que eu estou tendo de volta o ânimo e a fé e a confiança de que é possível a gente melhorar o sistema político brasileiro, fazer uma reforma na legislação eleitoral e dar uma satisfação para a opinião pública. Eu fui convidado pelo presidente Renan essa semana, insistentemente, para presidir a comissão do Senado responsável pela condução da reforma política, que tem o senador Romero Jucá como relator. E eu falei, presidente Renan, só se você participar também. Só se nós fizermos as reuniões na tua sala de audiência do Senado. E ele tem sido um parceiro. Nós tivemos a instalação da comissão, depois tivemos uma reunião na residência oficial do presidente Renan com os presidentes e vice-presidentes do TSE, ministro Toffoli, ministro Gilmar, ministro Fux, mais de 20 senadores, um trabalho suprapartidário. O presidente da Câmara estava lá, o deputado Rodrigo Maia estava lá, que é o relator na Câmara, e começamos a construir esse ambiente, buscando aconselhamento e criar um clima para que a gente possa votar algo que tenha substância. Tivemos com o presidente do Supremo, ficamos lá mais de uma hora, ouvindo, ele foi presidente do TSE, o ministro Lewandowski. Ontem tivemos com a presidenta Dilma por mais de uma hora também. Vamos estar com a OAB, com a CNBB, vamos estar com os ex-presidentes Fernando Henrique, ex-presidente Lula. E com isso a gente acha que constrói, eu particularmente estou muito confiante, vamos trabalhar com a legislação ordinária, em vez de querer mudar a Constituição, ver como a gente pode diminuir o poderio econômico nas eleições, como a gente pode valorizar a atividade política partidária. Esse é o objetivo principal. Vamos começar com esse ponto que o senhor sempre defendeu, diminuir a quantidade de dinheiro nas campanhas. Isso. Quais seriam os caminhos? Primeiro, nós tínhamos, eu tinha apresentado a ideia de discutir financiamento público ou privado. A Câmara já votou. A Câmara votou o seguinte, não tem financiamento de empresa para candidato. Né? Está votado. Vamos ver se o Senado referencia. Mas ela permite que empresas financiem partidos. O que dá quase no mesmo, né? Mas de qualquer jeito, a gente pode aí trabalhar a nossa ideia, tirar o dinheiro. Nós podemos botar o teto. Teve candidato, teve empresa que doou 300 milhões de reais na campanha passada. Você está tendo uma situação que algumas candidaturas ficam refém de algumas empresas.
A empresa vê como um investimento, não tem outra interpretação. Empresa vira lucro. Então você pode reduzir, acabar com essa história desse mundo de placa nas campanhas, reduzir o tempo, o intervalo entre o primeiro e o segundo turno, encurtar o período de campanha na televisão. Se reduzir 10 dias, é menos custo. Você pode estabelecer teto para os candidatos apresentarem os seus gastos. Hoje não tem teto. Tudo isso com mudança na legislação, em leis ordinárias, sem ter que fazer mudança na Constituição. Porque quando você propõe uma PEC, uma mudança da Constituição, são 3/5, 2 votações na Câmara, 2 no Senado, e uma das casas vira revisora, tem que votar de novo 2 vezes. É quase impossível fazer, porque você ter a quantidade de votos que você precisa na Câmara e no Senado para alterar muito. Só que com todos os ministros que nós estamos tratando, é possível fazer a reforma política, dar uma satisfação para a sociedade por lei ordinária. Então, isso nós ouvimos inclusive dos ministros, tanto do TSE, que são do Supremo, nós vamos nos reunir também com os ministros do STJ, que compõem o Supremo, como ouvimos do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski. Tem outros pontos, como por exemplo, duração de mandatos, coincidência das eleições, né? Até mesmo essa questão da volta do comprovante de papel para quem vota. São pontos polêmicos. Isso tudo está sendo discutido também, evidentemente. A Câmara votou a obrigatoriedade do comprovante da votação. Mas é uma polêmica muito grande. Nós estamos ouvindo, inclusive, do próprio presidente do Supremo, dos ministros do TSE, e eu ouvi hoje, eu tive um encontro com juízes do TRE, a preocupação, porque a urna eletrônica é uma conquista do Brasil. A eleição no Brasil é apurada em 2 horas, a urna eletrônica é um exemplo para o mundo, não importa se é aqui no Acre, na cabeceira de um rio, ou lá em São Paulo, mas a população, setores... Funciona tão bem que levanta até suspeita. Isso. Né? Então nós temos que ver, mas por que não? Hoje em dia, por exemplo, eu não sei se todo mundo sabe, eu fiquei informado hoje, por exemplo, uma urna de Rio Branco e uma do interior faz o sistema eletrônico e paralelo para aferir se está batendo. Nós podemos ampliar isso, ter mais sistema de comprovação de que não tem fraude. Eu ouvi do presidente do Supremo, nós ouvimos, eu, o presidente Renan, o Jucá, que todo tipo de sistema de segurança são testados nas urnas eletrônicas. Mas quando tem uma desconfiança da população, nós temos que dar alguma resposta. Só não pode que a resposta seja pior do que hoje. Criar um mecanismo mecânico, criar um sistema mecânico de fazer o comprovante do voto, abre a chance de violar o voto. E aí é inconstitucional. E outra, você vai trazer uma impressora para ficar do lado da urna eletrônica, a impressora não funciona direito, aí quebra no interior, e é uma máquina. Em vez de ser eletrônico, passa a ser mecânico. E os custos disso também. Então, o ideal é encontrar uma maneira de dar uma resposta à sociedade que não comprometa o sistema, que não atrase mais ainda. E outra, se tem um comprovante, tudo que é candidato vai querer pedir uma recontagem dos votos. Então não funciona. Hoje mesmo, nós identificamos, tem uma coisa que é caro na campanha. Tem político que já monta um esquema com advogados para, se perder a eleição, tentar impugnar o outro. Isso virou uma indústria. Tem lugares que está no 3º prefeito. E nós estamos pensando numa mudança que, tudo bem, na hora que caçarem um prefeito, que ficar comprovado que ele não merece ser o titular e não merece os votos que recebeu e vai ser cassado, que se faça outra eleição, porque o outro não foi eleito vice. O segundo votado não pode simplesmente assumir. Tem lugar que está no 3º. Então, nós achamos que dá para a gente trabalhar, por exemplo, o fim das coligações proporcionais para que cada partido possa ter sua identidade e... A Câmara já deixou... mas aí veja só, a Câmara rejeitou uma proposta de emenda à Constituição aprovada quase por consenso no Senado. Mas esse é um tema que todos os ministros, o governo, o executivo e todos nós do Senado queremos. O que é que nós ouvimos? Façam por lei ordinária. É mais simples. Porque na Câmara precisava de 3/5. E aí ninguém consegue ter uma maioria tão ampla para poder aprovar uma medida dessa. É muito difícil. Então, por lei ordinária, você pode fazer e é constitucional. Se nós não moralizarmos a atividade de partido, o Brasil tem quase 30. Eu não estou aqui falando mal dos partidos que já existem, mas tem um problema. A maioria dos partidos hoje são com comissões provisórias. Quer dizer, nós vamos botar uma cláusula de barreira dizendo o seguinte: não, quer ter o teu partido, mas o teu partido não pode viver de forma amadora. De comissão provisória. Não, ele fica provisório. Amador em termos de partido, mas profissional em outros aspectos. Ele tem acesso ao fundo partidário, ele tem tempo de televisão, ou seja, tem dinheiro público, e tem televisão
e vive no provisório, quer dizer, numa pasta, nomeando uma comissão provisória que fica permanente sem ser permanente. Nós provavelmente vamos pôr o seguinte: 50% dos diretórios tem que estar funcionando com comissões permanentes. Aí vai dar trabalho, porque é muito difícil você organizar um partido, instalar um partido, e isso acho que moraliza também o exercício dos partidos. Sem isso, sem partido forte, a gente não vai ter o respeito da sociedade com a democracia representativa. Sobre coincidência das eleições e duração dos mandatos. Aí tem um problema, que é o fim da reeleição. A Câmara votou. Nós não estamos querendo no Senado votar, fazer um confronto com a Câmara. Nós queremos trabalhar em harmonia. Mas veja só, quando você põe o fim da reeleição, você tem que tratar do tamanho dos mandatos. Quantos anos para cada mandato? O Senado, se a Câmara votou lá 5 anos, fim da reeleição com mandato de 5 anos, e no Senado, que é o dobro, vai ficar 10 anos, eu não vejo razão, porque o Senado não vai aprovar. Eu não vou defender que a gente tenha um mandato maior ainda para senador. Mas também, eu acho que ninguém consegue aprovar uma redução de mandato de senador, porque o Senado é a mais antiga instituição da República, ela é a casa da Federação, independente de qualquer coisa, esse período está funcionando bem. Mas aí tem um complicador. O fim da reeleição, a mudança no tempo dos mandatos, a coincidência de eleição, eu acho que são temas que não vai dar consenso. São temas complicados, que terminam emperrando a reforma política. Na dúvida, quando tiver um tema muito polêmico, nós não vamos apreciar. E vamos trabalhar com aquilo que a população quer. Todo mundo quer mesmo, é que a gente não tem esse abuso de dinheiro, é campanha que vira um negócio para muitos. Com medidas objetivas, nós podemos dar mais transparência, fazer teto para os candidatos gastarem, regulamentar e tirar esse negócio de cabo eleitoral pago, que vira uma indústria do voto, da compra do voto também disfarçada. Esse mundo de placas que a gente vê nas eleições poluindo, vamos fazer em muitos países, o primeiro turno para o segundo é 1 semana de diferença. Dá para usar a mesma estrutura do primeiro no segundo. A população já sabe, são esses dois, é só mais um voto. E sabe, as propostas já estão postas. A reeleição, senador. Já foi votado o fim da reeleição na Câmara para cargos do Executivo. Mas e o Legislativo? Não, inclusive, eu não sei se nós vamos ter definitivamente o fim da reeleição para o Executivo passando no Senado. Como eu falei, a grande maioria dos senadores e dos parlamentares da Câmara, eles acham assim, não, fim da reeleição, mas o mandato não pode ser de 4 anos, tem que ser de 5. Aí como tem eleição a cada 2 anos, vai ficar 2 anos e meio uma eleição, começa a ter alguns complicadores que terminam inviabilizando. E não há hipótese de você pôr, pelo menos por enquanto, por isso que a gente tem que ser modesto também, escolher bem os temas da reforma, de passar limites para a reeleição do Legislativo. Eu sou favorável que tenha limites, né? Mas, por exemplo, quando você fala da reeleição, eu sou favorável. Eu sou a favor de que tenha mais mecanismos de controle, porque o grande argumento da reeleição que se fala é o seguinte: não pode ter reeleição, foi criada na época do PSDB, porque senão vai usar a máquina para se reeleger. Mas, vamos supor, tirou a reeleição. Aí o governador, ou o prefeito, ou o próprio presidente da República vai ter seu candidato e vai usar a máquina do mesmo jeito para eleger seu candidato. O desafio nosso é como criar mecanismo para que não se use a máquina. Então, eu sou favorável, se for manter a reeleição, que tenha desincompatibilização para quem vai disputar a reeleição, que tenha mais rigor para quem está governando. Então você tiraria, teria que se afastar e teria que ter um rigor maior da lei para fiscalizar para que o outro, que é apenas um candidato na disputa, possa concorrer em igualdade de condições. Senador, agora um outro tema também que tem sido bastante discutido é a questão da crise política, e aí tem como pano de fundo a Operação Lava Jato. Essa semana voltou a ser notícia por conta da prisão dos empresários da Odebrecht, da outra empresa. Como é que isso está afetando essa discussão da reforma política lá no Senado? Olha, o clima é muito ruim. Nós estamos tendo uma ação hoje da Polícia Federal, do Ministério Público, da Justiça, que todo mundo tem que respeitar, porque senão aí seria o fim do mundo. Mas eu fico particularmente muito preocupado com essa história de prende primeiro, investiga depois. Jamais eu vou concordar com esse tipo. Eu sou amplamente favorável a todas as condições para a Polícia Federal, que aliás
nos últimos governos do presidente Lula foi muito fortalecida, governo do PT, o Ministério Público, a Justiça Federal, todos nós temos que ter confiança na Justiça. Mas eu estou vendo agora o Brasil entrando numa crise grande e eu acho que uma coisa é combater a corrupção e combater corrupto. Outra coisa é você inviabilizar as empresas brasileiras. A Petrobras é responsável por 13% do PIB do Brasil. Uma empresa, Odebrecht mesmo, ela é a quarta maior empresa construtora do mundo. Isso afeta fortemente. Então, achar uma maneira de ter investigação, de ter o combate à corrupção, sem danificar as empresas, sabe? Prende o diretor, tira o diretor, investiga, dá punição, mas tem alguns membros do próprio judiciário que estavam querendo impedir que essas empresas operem. Nós temos que combater os mecanismos de corrupção, de ilícito, de quem esteja envolvido. Então, acho que essa situação o Brasil precisa trabalhar melhor, porque nós estamos vendo hoje uma crise econômica que se agrava e que estende-se também a uma crise política. Mas, se você observar bem, muito do que a gente vê hoje nesses escândalos tem vínculo com financiamento de campanha, suspeita disso ou daquilo. Então, e sobre nós temos que separar a crise isso. econômica, senador, o senhor já foi governador, já foi prefeito. No setor público, que caminhos o senhor aponta para enfrentar essa crise? Olha, aqui no Acre, eu tive hoje uma conversa com o governador Tião Viana, fazendo uma visita a ele também, para falar um pouco da reforma política. Aqui no Acre a situação só não é mais grave, porque o governador Tião Viana foi reeleito, ele tem uma programação, tem uns programas que ele está executando, porque senão nós sentiríamos mais fortemente a crise. Temos prefeituras que estão vivendo situações muito graves, eu tenho andado no interior do estado, e acho que o Brasil ainda precisa muito do investimento público. Mas agora, com esse programa de concessões que a presidenta Dilma lançou, eu acho que a gente consegue ter um aporte econômico vindo do setor privado que pode nos ajudar a aquecer novamente a economia, como nós tínhamos no final do governo do presidente Lula. Para a gente encerrar, senador, o presidente Lula também tem sido alvo de muitas especulações e ele também tem feito pronunciamentos duros, inclusive contra o próprio partido, fazendo críticas. Como é que o senhor avalia essa convivência entre o presidente Lula, a presidente Dilma e as lideranças do partido? Olha, o presidente tem procurado ajudar o PT e tem procurado ajudar a presidenta Dilma. Nós vamos estar, inclusive, num encontro com ele segunda-feira em Brasília e eu vou ter um café da manhã na casa do presidente Renan e o Jucá para discutir com ele a reforma política. Depois vamos estar com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas eu acho que o Brasil está vendo um clima muito ruim. Essa política do sangue, do ódio, né, onde a gente vê uma espécie de uma caça ao presidente Lula. Ele é um dos grandes líderes hoje do país, respeitado no mundo, fez um trabalho fantástico, gerou 16 milhões de empregos no Brasil, estendeu a mão para os mais jovens e agora tem uma ação meio que dirigida contra ele. Eu não acho que isso seja bom para a democracia. A presidenta Dilma está procurando corrigir o seu governo e ela tem que ter esse crédito, acabou de ser reeleita. E eu acho que tem que ter um maior equilíbrio entre oposição e situação. Alguns não se conformam com o resultado da eleição, querem ter uma espécie de um terceiro turno. E eu vejo com muita preocupação essa ação de querer botar toda a culpa do que acontece no Brasil hoje o PT. Quer dizer, o PSDB recebe 50 milhões das empresas, o PT recebe 54 milhões e se investiga o PT. Não pode ser assim. Vamos investigar todo mundo. Tem o escândalo dos trens em São Paulo, comprovadamente, PSDB com propina, com vínculo com dinheiro fora na Suíça, não se investiga o PSDB, investiga o PT por conta de 10 milhões. O presidente do PSDB é acusado de receber 10 milhões. O tesoureiro do PT, um delator disse, o mesmo delator disse, não, foi dado uma doação para a campanha para ele, bem menos do que isso, investiga e prende o tesoureiro do PT. Eu acho que não pode ter dois pesos, duas medidas, sabe? Não pode ser assim. Não pode, a gente tem que diferenciar isso e a sociedade brasileira tem que entender definitivamente que algumas ações que a gente vê divulgadas em alguns veículos não são os fatos. Vamos confiar na justiça, mas vamos ver se a gente consegue ter um país que busca ter crescimento econômico, busca combater a corrupção, mas num clima de tolerância. Eu acho que está tendo muita intolerância no Brasil, tem um conservadorismo terrível, eu não gosto disso. Acho que a sociedade tem que ser plural, cada um com suas opções,
Vi agora, nesses dias aqui em Rio Branco, um debate duro por conta dessas questões de gênero. Acho que a gente tem que ser mais tolerante, sabe? E o Brasil é um país fantástico, com um povo alegre, um povo que tem várias caras, assim, do ponto de vista da cor, do jeito de ser, e agora está caminhando para uma situação de intolerância muito perigosa. Eu, particularmente, fico preocupado com isso. Tomara que a gente vire essa página e comece a ver um momento bom de conquista, de crescimento econômico, para poder a sociedade brasileira estar um pouco mais pacificada. Muito bem, conversei com o senador Jorge Viana, vice-presidente do Senado e agora também relator da Comissão Especial do Senado, que analisa e vai votar a reforma política. Obrigado, senador. Eu que agradeço. Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha, a gente volta daqui a pouco, não saia daí.